Olá pessoal, tudo bem? Estamos retomando nossos estudos, né, depois do nosso recesso. E hoje nós vamos avaliar as respostas da avaliação diagnóstica que vocês fizeram um tempo atrás, né? E o Estado pediu para que a gente corrigisse as questões com vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou corrigir as 5 questões de história, tá? Porque na avaliação diagnóstica de vocês tinham questões de todas as disciplinas. Então eu vou corrigir as 5 de história, tá bom? Então esse aqui foi o gráfico que eles deram para vocês analisarem, né? Sobre a participação do café na pauta de exportação do Brasil, de 1889 até 1929, né? Então nós estamos vendo aqui que o café oscilou, né, mas sempre em alta, né? Sempre foi o carro-chefe das exportações do Brasil. Então em algum momento ele atingiu o pico alto, né? Em alguns momentos os picos mais baixos, mas ele sempre foi o carro-chefe das exportações, tá? Então vocês analisaram esse gráfico, né? E nós vamos ver as questões agora. Analisando as informações referentes às exportações brasileiras no período, verifica-se que a participação do café na pauta de exportação brasileira cresceu de maneira contínua após a proclamação da República. Não, essa questão está errada porque ele não cresceu de uma maneira contínua, né? Ele subiu e desceu em vários momentos. Letra B. As exportações de café aumentaram no período compreendido entre 1911 e 1918, em função da Primeira Guerra Mundial. Não, ali no gráfico nós vimos que de 1914 a 1918 caiu as exportações, não subiu, né? Letra C. O café atingiu sua maior participação na pauta de exportação do Brasil no período que antecedeu a Grande Depressão Mundial. Sim, lá no gráfico nós vimos que o período, né, de 1924 a 1929, o Brasil atingiu 75% das exportações. Então o café dominou aquele período, antes da grande crise mundial. Letra D. Os lucros conseguidos com o café na década de 20 tiveram aumentos significativos em razão do aumento da demanda externa. Realmente, de 1920 a 29, as exportações cresceram, mas em nenhum momento o gráfico fala os lucros conseguidos com o café, né? Ali fala só da participação do café nas exportações, tá? Portanto, a correta é a letra C. Observando a tabela abaixo, que mostra as taxas anuais de crescimento do Brasil entre 1920 e 1945, período em que o país sofria transformações nas suas características econômicas e produtivas, né? Então, o Brasil, taxas anuais de crescimento, né? Então, essa é uma tabela retirada desse livro aí, né? Então, vamos ver, baseado nessa tabela de 1920 a 1929, de 1933 a 1939, de 1939 a 1945, como é que foi a economia do Brasil, como ela cresceu, né, da agricultura e na indústria. Então vamos lá. Assinale as alternativas que expliquem o significado das taxas de crescimento da agricultura e da indústria para o crescimento urbano do país nesse período. Então vamos lá. Letra A. Significaram o alto crescimento dos centros agrícolas com baixo crescimento dos centros urbanos? Não, né? Porque nós vimos que foi justamente o contrário, né? Caiu o agrícola e subiu o urbano. Letra B. Significaram o alto crescimento dos centros urbanos e baixo crescimento dos centros agrícolas? Sim, né? Aqui exatamente o que a gente está vendo no gráfico aqui. Letra C. Significaram o baixo crescimento do centro agrícola e o baixo crescimento do centro urbano? Não, né? Nós vimos que baixou a agricultura e subiu a indústria.
Letra D. Significar o crescimento igual entre os agrícolas e os urbanos? Não, não foi igual, né? Aumentou o urbano e diminuiu o agrícola, certo? Portanto, a letra B é a correta. Número 8. No sul do Brasil, entre 1912 e 1916, ocorreu um violento conflito armado cujas causas se ligavam à estrutura fundiária da região. Foi a Guerra do Contestado. O início das hostilidades deveu-se ao agravamento de tensões que vinham de longa data. Entre os fatores que levaram a esse acirramento, destaca-se a letra A. Construção de uma estrada de ferro pela Brasil Railway. Sim, foi exatamente isso. Foi a construção de uma ferrovia, né, que foi o causador, que foi o que aumentou o acirramento, né? Porque já tinha conflitos de terra ali. O governo vai e quer tirar o pessoal que vivia ali há muito e muito tempo, plantavam, que viviam da terra, para poder passar uma estrada de ferro, né? Então foi justamente isso. Letra B. Destruição da igreja de João Maria pelos coronéis locais? Não, não foi. Até porque João Maria ele era um líder que ele andava, criava povoado, né, espalhando as suas ideias e tal. E então não foi isso, né? Não foi a destruição da igreja dele, tá? Letra C. Prisão e posterior eliminação de líderes camponeses. Não, não foi isso também, porque essa prisão e eliminação de líder foi depois, foi lá no final do, né, no final do conflito, não foi o acirramento, né? Letra D. Proibição das pregações religiosas feitas por João Maria. Também não, isso foi depois, né? Então, portanto, a letra A é o correto, tá? A construção de uma estrada de ferro. Número 9. Fragmento de texto sobre a revolta da vacina. Independente da intenção real de seus promotores, a revolta começou em nome da legítima defesa dos direitos civis, despertou simpatia geral, permitiu a abertura de espaço momentâneo de livre e ampla manifestação política, não mais limitada à estrita luta contra a vacina. A revolta da vacina permanece como exemplo quase único da história do país de um movimento popular de êxito baseado na defesa do direito dos cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo. Então está aqui a citação da onde foi tirado esse trecho, tá? Então a revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro em 1904 analisou a defesa dos direitos civis, pois letra A. Ensejou um conjunto de reformas sociais que garantiram o direito à moradia a todas as pessoas do Rio de Janeiro. Não, não foi isso. Não foi o intuito da revolta, né? Letra B. Foi a reação popular contra o poder público que impôs a vacinação sem levar em conta a vontade individual. Exatamente isso, tá, pessoal? A letra B que é a correta. Foi uma revolta que o governo queria obrigar a população a se vacinar sem fazer uma campanha de divulgação, sem explicar de que se tratava aquilo, né? E que só impor. E aí a população se revoltou contra isso. Letra C. Garantiu, através da pressão popular, o direito à vacinação para toda a população carioca no início do século XX. Não, não foi isso. A revolta não garantiu o direito à vacinação. Foi justamente o contrário. Ela se opôs à vacinação. Letra D. Marcou a defesa dos direitos sociais contra imposições de uma prefeitura governada para os interesses da elite. Não, não foi isso também, né? Nós vimos que foi a reação da população contra o poder público, né? Que queria impor a vacinação contra a vontade do povo. Tá certo? Então a letra B é o correto. Número 10. Uma multidão de cidadãos desempregados enfrenta o grave problema da subsistência e um número igualmente grande recebe pequeno salário pelo seu trabalho. Somente um otimista negaria as realidades sombrias do momento. Aqui está a citação de onde tirou esse texto, tá?
O texto faz referência aos efeitos da crise de 1929, que abalou o mundo capitalista. Para rebelar a crise, o governo norte-americano adotou medidas heterodoxas que visavam: letra A, acabar com a economia de mercado ao adotar uma política de caráter socialista. Não, ela não pretendeu, o governo não pretendeu adotar uma política de caráter socialista, né? Apenas adotou algumas medidas, né, que se distanciavam do capitalismo, como, por exemplo, gerar emprego, o governo intervir na economia, né? Então ele tomou algumas medidas, mas nada que mudasse a ideia. Letra B. Implantar um Estado mínimo para enfrentar a precariedade das condições sociais. Não, nada disso. Pelo contrário, o governo investiu mais, né, nas condições dos trabalhadores, na melhoria, para que saísse daquela crise, né? Então foi o contrário do Estado mínimo. Letra C. Limitar o poder do grande capital e aumentar o poder de compra dos trabalhadores. Foi exatamente isso que o governo fez, né? Ele limitou o poder do capital, do grande capital, que foi o causador da crise de 1929, né? E aí ele aumentou o poder de compra dos trabalhadores como? Criando mais empregos, criou várias obras do governo. Para quê? Para que os trabalhadores trabalhassem nessas obras e começassem a receber salário, e aí a economia passou a girar novamente, né? Então foi justamente o contrário. Letra D. Salvaguardar a economia norte-americana, mas manter as altas taxas de juros. Não, não. Isso aqui está errado, né? Então, portanto, pessoal, é letra C. Limitar o poder do grande capital e aumentar o poder de compra dos trabalhadores. Tá? Essa foi a atitude que o governo americano tomou para poder sair da crise de 29. Portanto, pessoal, nós corrigimos aqui as 5 questões de história, né, da avaliação diagnóstica. Qualquer dúvida de vocês, pode entrar em contato comigo nesses contatos aqui. E juntamente com esse vídeo, eu estou encaminhando um formulário para vocês responderem sobre essas 5 questões, tá bom? Então fiquem bem e não desanime que nós já estamos chegando na reta final, tá?